Olá, meu nome é Laís, eu sou fisioterapeuta, trabalho com práticas integrativas e complementares em saúde, entre elas a antroposofia, o ayurveda, o yoga, a meditação, a expressão corporal, a dança-terapia, a fitoterapia, o uso de florais. Ou seja, basicamente é um olhar integral que aborda corpo físico e aborda muito além disso. Aborda questões emocionais, aborda questões relacionadas à espiritualidade, à essência de cada um. E através do fortalecimento da essência, da permissão do sentir as questões não sentidas ou esquecidas ou guardadas, a partir da permissão desse sentir, a gente consegue encontrar um caminho com muitas ferramentas dentro das práticas integrativas e complementares em saúde, para que o indivíduo tenha a centralidade na saúde. A principal questão da abordagem integral, da abordagem integrativa ou das práticas integrativas é porque a gente não aborda apenas o corpo físico. E isso eu quero dizer que a gente tira a doença do centro da questão e coloca o indivíduo no centro da sociedade. Então, se antes, por um modelo em que a gente chama convencional de práticas de saúde, a doença ela está ali, o indivíduo ele procura um profissional para tratar uma doença. E dentro deste conceito, o olhar é muito voltado para a doença, para coisas que vão para terapias, para formas de resolver a doença em si. Por exemplo, e eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu estou dizendo que são formas diferentes de olhar. Por exemplo, uma pessoa com um câncer. Essa pessoa com câncer, ela recebeu um diagnóstico médico e ela está recebendo um tratamento. Está passando por um tratamento que envolve, muitas vezes, a utilização de fármacos, de quimioterápicos e vários métodos de intervenções da medicina convencional. Junto a isso, as práticas integrativas, que tem esse nome não só por ter uma abordagem integral, mas também por integrarem as práticas convencionais. Então, as práticas integrativas trazem o olhar das terapias tradicionais, né? Daquilo do resgate da ancestralidade, do resgate com os ciclos da natureza, do resgate com a meditação, do resgate do eu interior. Então, além dessas práticas que essa pessoa, nesse caso, que eu dei o exemplo da situação, a pessoa que está em tratamento de um câncer, além do tratamento bioquímico e convencional, ela também pode ser submetida ao tratamento tradicional. E dentro desse tratamento tradicional, nós vamos colocar o quê? Abordagens que vão fazer com que essa pessoa tenha ferramentas para lidar melhor com a dor, tenha ferramentas para sentir menos ansiedade, tenha ferramentas para se fortalecer em essência, para lidar com os desafios que a doença apresenta, porque o que significa a doença no olhar da integratividade? A doença, ela é algo que o corpo físico traz para que a pessoa ela olhe para questões e que tenha um aprendizado. A doença nada mais é uma forma de aprender algo. É uma forma com que o corpo traz para a pessoa um recado, para que essa pessoa percorra um caminho de conhecimento, de autoconhecimento e adquira uma sabedoria em relação à questão tratada. E não só neste caso, falando da questão tratada no fator doença, mas falando neste caso na questão tratada sobre quem ela é, como ela se comporta na sociedade, quais os vínculos ela mantém, o que ela realiza em sociedade, ela tem independência, ela tem autonomia, ela tem liberdade, ela sabe impor limites, ela sabe cuidar de si mesma, ela sabe fazer escolhas que trazem saúde para o corpo dela. Então, através dessas abordagens de autoconhecimento, autorresponsabilização e autonomia que as práticas integrativas caminham. É como se as práticas integrativas dessem a mão para essa pessoa que está passando por uma situação difícil e fossem como muletas para que ela possa ter ferramentas para conseguir passar por essa situação e sair dessa situação muito mais fortalecida. Então, também diante deste contexto, quando a gente fala em cura, cura por esse olhar da integratividade, do ser integral, a cura ela é muito mais do que a resolução da doença.
Às vezes a cura já aconteceu num campo que a gente fala astral e espiritual, que é o campo das emoções e de conexão com a essência, com o eu superior, com Deus, com o divino. Às vezes essa cura já aconteceu nesse nível e aí ela precisa apenas chegar ao corpo físico, né? E isso vai acontecer através das terapias convencionais. Então, e muitas vezes a cura também não vai significar que a doença vai deixar de existir. Às vezes a cura, porque quando a gente fala em cura a nível de integratividade, a gente fala de cura a nível causal e não a nível de consequência. Mas se a gente resolve aquela causa, aquela questão que causou, as consequências elas começam a ter um outro peso. Então a pessoa ela começa a olhar para essas consequências, para esses sinais, sintomas de uma outra forma. E isso muda completamente a forma como a pessoa lida com a situação que se apresenta.